CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. A casa da sua casa. Apresentação Otávio Neto. São 8 horas e 47 minutos agora em Campo Grande. Eu quero falar com você que tem um problema aí para se comunicar, para falar em público, que não consegue superar esse trauma. E muita gente tem esse tipo de problema e sofre desse mal, não é mesmo? Não é fácil. Fazer um vídeo, então, que absurdo, que sofrimento. Olha só, se você tem esse tipo de problema, acompanhe o bate-papo que eu vou iniciar agora aqui com um especialista em comunicação verbal, o Alonso Garrote. Ele está em Campo Grande, vai ministrar um curso aqui amanhã e sábado. É a oportunidade para você começar a se compreender um pouco mais. Alonso, bom dia, obrigado por estar aqui falando com a gente sobre um tema tão importante, tão relevante que é a comunicação. Obrigado pelo convite, Otávio. É uma satisfação, uma honra estar aqui com você para falar de um tema que nós usamos no dia a dia. Comunicação é tudo. Comunicação é viver. Você sabe que você chegou aqui, eu falei, caramba, eu preciso dar o melhor de mim aqui para ele poder avaliar, pelo menos positivamente. Eu comentava aqui antes, quem nunca fez um curso de comunicação precisa fazer. Eu tive a oportunidade, fiz e aconselho. O que é que você passa nesse curso? Qual é o maior problema que nós, seres humanos comuns, Alonso, temos para nos comunicar? Esse curso é um curso chamado Comunicação Total em 360 graus. Aborda vários aspectos da comunicação, começando pelo mais importante de todos. Não é o mais importante, mas um daqueles vitais, que é a sua comunicação intrapessoal. É aquela velha história de que o desconhecido nós tememos. E como trabalhar isso dentro de nós mesmos, nós conosco mesmos. Esse é o primeiro aspecto da comunicação. Depois vem o aspecto interpessoal. Eu estando bem comigo, eu posso estar bem com você, com o outro, com qualquer um. O terceiro aspecto é aquele vocal. Como usar a voz em apresentações verbais. A importância de você ter musicalidade na voz. Que significa o quê? A variação do volume, da velocidade, da tonalidade da voz. Essas ênfases que você dá, a experiência que você adquiriu, e tudo isso é a prática que vai te dar esse aspecto vocal. Mas o que é que nos provoca, eu estou falando de nós, porque o ouvinte da CBN nesse momento está se identificando com esse assunto aqui. O que é que provoca em nós tanto pânico para falar em público? São os aspectos intrapessoais. O que você pensa de você? Falta de prática Quais também? Quais os seus medos, suas inseguranças? Todos nós temos isso. Falar aqui com você, com a CBN, toda a população campograndense e região, não é uma situação comum. Confortável. Mas você tem que enfrentar. Eu costumo dizer que se você enfrenta o seu medo, você já tem meio caminho andado e pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho como missão pessoal exatamente isso. Poder ajudar as pessoas a serem melhores do que elas já são. Partindo do ponto que todos nós temos pontos fortes, pontos positivos, que faz a diferença. Mas só para terminar os aspectos da comunicação. Além da voz, que é o terceiro, tem a expressão corporal. Você mesmo comentando da importância de você se cuidar, da sua alegria, da sua energia pessoal. Quando você passa isso para o público, é a expressão corporal. Já tem estudos sobre isso provando que a expressão corporal numa comunicação representa 55% da comunicação como um todo. 38% é a voz e a fala, a maneira como você fala, e 7% apenas o conteúdo. Claro que sem conteúdo você não consegue se comunicar, mas esse é um aspecto fundamental. No campo acadêmico mudam esses percentuais, mas no campo empresarial são esses os percentuais, digamos assim, efetivos, não é? Depois vem a comunicação, como lidar com os equipamentos técnicos. Você tem todo um apoio, mas quando você está em sala de aula sozinho, você que tem que lidar com tudo isso, o som, a imagem, a sala, aspectos técnicos da comunicação. Isso pode interferir. E depois os aspectos de como estruturar um discurso. E comunicação influencia pessoas mesmo? Influencia.
Comunicação Bem tem um feita, poder bem vende, feita, vende ideias, vende ideias, produtos, vende serviços. Todos que conseguem um sucesso nessa área sabem se comunicar bem, comunicam-se de uma maneira efetiva, sem vícios de linguagem, porque aí entra a O questão vício da de linguagem fala, também é um negócio que é impressionante. Ou né? repete constantemente uma mesma palavra. Impressionante sabe? como um palestrante que tem... E ainda tem muitos palestrantes que não conseguiram se desvencilhar de vícios de linguagem. Não. Isso é muito ruim. Eu considero também são pontos digamos, a melhorar, né? Oportunidades, pontos a melhorar. Eu gosto de falar, são pontos fracos mesmo. Pontos fracos. Nós temos pontos fortes e pontos fracos. Você tem que ter consciência. Esse curso é um curso que te possibilita ter consciência da sua real capacidade comunicacional. Consciência corporal, mental, técnica. Você tem que ser forte emocionalmente. Você mesmo apresentando grandes eventos, você sabe, naquela hora, você fala, bom, não tem saída, eu tenho que ir. Mas o mais importante é você ter consciência que naquele momento você vai atingir a mente de muitas pessoas. E muitas pessoas vão chegar em você e agradecer, mesmo que não pessoalmente, mas agradecer aquele momento que você proporcionou a eles. E a maneira como você fala, sabendo que a última coisa que você fala é o que fica na mente do seu ouvinte, de uma palestra, de uma fala, alguma coisa nesse sentido, é a mensagem. Como dizia um pastor americano, para iniciar, eu digo o que vou dizer. Depois eu digo. E para terminar, eu digo o que eu disse. Então você estrutura a sua comunicação de uma forma inteligível pela sua plateia. E depois, para fechar esses aspectos, Otávio, tem os aspectos espirituais. Como que você lida com a sua vida, sua missão de vida, trabalhos voluntários, muita gente faz, você sabe muito bem disso. Isso dá aquela determinação espiritual das pessoas. Você sente prazer em ajudar, porque não há nada mais do que bonito, mais forte do que diminuir a dor das pessoas. E eu creio que quando você ensina, não é? Eu sou apenas um instrumento, um facilitador para tirar a comunicação de dentro das pessoas. Todo mundo se comunica muito bem, mas tem que se conhecer. Então é um curso de autoconhecimento. Que legal. Alonso Garrote, especialista em comunicação. Vou te fazer uma pergunta. Hoje em dia, todos nós temos um pouquinho de influencers digital. A gente quer fazer vídeo, a gente quer dizer, olha, isso aqui funciona assim, então venha para o meu evento. E às vezes eu também percebo e vejo que muita gente se esforça e às vezes falta um pouco de técnica. E cursos como esse, por exemplo, ajudam nessa correção? Sim. Certamente. Por quê? Porque além de dar esse autoconhecimento que eu havia falado, a pessoa vive uma experiência de comunicação. São 3 gravações durante esses 2 dias. Vamos fazer uma palestra lá, uma mini palestra. Já entra, primeiro dia já entra, dali a pouquinho já está falando em público, fazendo a apresentação. De repente, nunca fez uma apresentação. E aí você filma, depois mostra retransmite e feedback. Quer dizer, a minha visão, claro que a visão da pessoa é fundamental. Então, quem participa faz uma autoanálise antes mesmo de eu falar a minha percepção. Porque feedback nada mais é do que a percepção do comportamento do outro. Suas experiências pelo país, as suas palestras, você tem experiência de pessoas que eram travadas, de fato, não conseguia, tinha medo, jurava para ela mesmo que nunca ia falar em público e depois do curso saíram dali falando pelos cotovelos? Você está falando com alguém que era assim. Eu nasci na roça, Otávio. Nasci na roça, como eu te disse, no interior de Piraju, que é o interior do estado de São Paulo. E eu gostava muito de comunicar, eu era pajem da minha irmã. A boa comunicação transformou a vida. Isso, sem dúvida alguma. Você decidiu transformar um montão de vidas por aí. É isso aí. Esse é o objetivo. Quando você une o talento que você tem com a paixão pelo que você faz, surge uma necessidade do mundo, que a tua consciência diz assim, Otávio, vai lá e faça. Você encontrou o código da sua alma. Você encontrou a sua voz interior. Tipo assim, não sabia que era impossível de ser feito. Foi lá e fez. Então a comunicação tem muito disso. A comunicação é você ser efetivo nela. Você se comunica pela voz, pelo corpo, não é? Você se comunica pelo espírito, pela sua espiritualidade. A maneira como você trata as pessoas, olhar nos olhos, por exemplo, é fundamental, não é? Para que as pessoas possam te entender melhor. E acompanhar você, não é? Não só acompanhar, mas a linha é assim, você dá o exemplo e inspira.
pode até dar o exemplo. Se você não inspirar, você não foi efetivo. Uau! Alonso Garrote, especialista em comunicação. Eu tenho certeza que a gente falaria sobre esse tema aqui amanhã toda. Mas hoje você já tem um curso já direcionado. Esse curso de comunicação, aqui, comunicação total em 360 graus. Ou seja, é fazer com que a pessoa compreenda não apenas ela, mas ambientes, temas, pautas e consiga falar, passar recado, porque em tempos onde a comunicação virtual comanda o planeta, se você não se comunicar bem, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E independente da tecnologia, independente da tecnologia e o que vem pela frente, a comunicação é uma das habilidades que todos necessitarão daqui. Hoje, necessitaram no passado, necessitam hoje e necessitarão no futuro. Antes da gente encerrar, eu gostaria de saber o seguinte, a maioria dos políticos investe nesse tipo de comunicação, nesse tipo de curso, né? Porque os caras falam, os caras sobem no palanque ali, meu amigo, aí você fala, nossa, como ele é tão... Eu senti confiança nele. É claro que você sentiu, ele se preparou para ir lá e falar para você. Sem dúvida, mesmo que mentalmente. Ele é diferenciado? Não, ele não é diferenciado, ele teve a percepção de que ele, em investindo na capacidade de passar mensagens e de influenciar pessoas, ele atingiu o objetivo que é receber o seu voto, o seu apoio. Exatamente. O projeto dele era esse. Exatamente, porque ele, e principalmente, começou no autoconhecimento. Começou no que nós estamos proporcionando aqui à população campograndense amanhã e sábado. Né? Numa parceria com a P2B, Capital Humano, vai ser no novo hotel aqui em Campo Grande, que é essa oportunidade de você se autoconhecer. Então, quanto mais você conhecer de você, principalmente se comunicando, você pode acertar aqueles pontos que precisam de melhoria e poder ser muito mais um comunicador efetivo, um comunicador realmente de fato, que possa passar a sua ideia. Porque comunicar não é eu falar, é você entender. Seu público precisa te entender. Se ele não entender, mas eu falei corretamente. Não, não falou. O código não foi adequado. Comunicar é uma arte. É uma arte. E nós somos artistas até certo ponto, né? Sem dúvida, Otávio. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado. Artistas, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui. É um prazer estar aqui. Alonso Garrote, especialista em comunicação, se comunicando aqui com o ouvinte da Rádio CBN. Muito obrigado, Otávio. O curso é Comunicação Total em 360 graus. O curso acontece amanhã, dia 30, é isso mesmo, e no dia 31, sexta-feira e sábado, de 8 horas até as 18 horas, lá no Novo Hotel em Campo Grande. As inscrições podem ser feitas aí pelo site da simpla.com.br, Comunicação Total em 360. Entra lá e você tem mais informação. E a gente também, aqui nas nossas redes sociais, vamos dar dicas para você, orientar você de como é que você pode participar desse curso. Agora são 9 horas da manhã em Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.